A origem dos seres vivos. A Terra é um planeta que se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. No início, sua superfície era formada por magma extremamente quente. Com o resfriamento desse material, do magma, teriam se formado as rochas. As mais antigas que se conhecem são datadas de 3,4 bilhões de anos, e nessas rochas não foram encontrados nenhum vestígio de vida. O primeiro organismo vivo de que se tem conhecimento data de 3,5 bilhões de anos. Durante todo esse período ocorreram muitas modificações na Terra, até que fosse possível o aparecimento dos indivíduos. Há tempos tenta se explicar como surgiu a vida na Terra. E por mais que algumas teorias não façam sentido nos dias atuais, elas foram fundamentais para a construção do caminho para saber o que realmente houve. Teoria da geração espontânea ou a biogênese. Até meados do século XIX, os cientistas acreditavam na teoria de que os seres vivos podiam ser originados da matéria bruta e era necessário apenas um toque de mágica para que a vida surgisse. Daí o nome abiogênese. Bio, vida, gênesis, origem. Esses cientistas acreditavam que os vermes surgiam espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição e que as rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Criou-se nessa época até uma receita para gerar camundongos. Era só colocar uma roupa suada em um canto escuro, germe de trigo e pronto. Depois de 21 dias nasceriam camundongos. Essa teoria era do estudioso Jean-Baptiste Van Helmont. Como a curiosidade humana é infinita, outros cientistas e pesquisadores começaram a contestar a biogênese, acreditando que a vida só poderia nascer de uma vida já existente. Essa teoria ficou conhecida como biogênese. Bio, vida, gênese, origem. Criou-se então uma disputa entre os defensores da abiogênese versus os da biogênese. Em 1668, um cientista chamado Francesco Redi começou a investigar a suposta origem dos vermes em corpos em decomposição. Ele fez uma observação muito interessante. Corpos em decomposição atraem moscas. E nesses corpos em decomposição depositam seus ovos, que originarão as larvas, que por sua vez se transformarão em moscas adultas. Redi então contestou a teoria da abiogênese e confirmou a teoria da biogênese. Para isso, ele deveria fazer experimentos que comprovassem sua tese e desenvolveu pesquisas pelo método científico. Inicialmente, ele fez observações dos fatos e elaborou perguntas. Moscas voam ao redor de carne quando é deixada exposta ao ar livre? Vermes aparecem na carne em decomposição, mas afinal, de onde surgem esses vermes? A partir daí, ele elaborou a hipótese. Os vermes são larvas que surgem dos ovos no ciclo da vida das moscas. Se mantiver as moscas afastadas da carne, prevenirá também o aparecimento das larvas. Então, Redi partiu para fazer os experimentos. Ele pegou 2 frascos idênticos e do mesmo tamanho. Nesses potes colocou 2 pedaços de carne também do mesmo tamanho. Um dos frascos foi mantido aberto por vários dias e no outro colocou uma gaze na tampa e manteve também por vários dias. Os resultados obtidos foram então analisados. No pote aberto aparecem moscas na tampa e posteriormente larvas. E no pote fechado com a gaze, as moscas não chegavam na carne e nenhuma larva aparecia. Redi então concluiu que a geração espontânea de larvas a partir de carne em decomposição não ocorre. Sua hipótese foi, portanto, confirmada. Um grupo de cientistas dessa época não aceitava essa teoria que defendia a biogênese. Para esses cientistas, os micro-organismos somente surgiam a partir de sementes presentes no ar, na água ou no solo, e complementavam que essas sementes, ao encontrarem locais adequados, conseguiam se proliferar.
Reid, então, não conseguiu derrubar definitivamente a teoria da abiogênese. Anos depois, o cientista inglês John Needham, em 1745, realizou outros experimentos. Ele pegava caldo de carne ou frango e submetia a aquecimento. Logo após a fervura do caldo, ele fechava os frascos com rolha e deixava em repouso, em observação por alguns dias. Depois de alguns dias, ele percebia que apareciam alguns micro-organismos no caldo. Sua explicação para esse fato foi de que os micro-organismos teriam surgido por geração espontânea. Ele dizia que a solução nutritiva tem uma força vital responsável pelo surgimento das formas vivas. Dessa maneira, conseguiu reforçar a teoria da abiogênese. Em 1770, o pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani repetiu os experimentos de Needham somente com algumas modificações. Spallanzani colocou o caldo nutritivo em balões de vidro e fechou hermeticamente. Colocou em aquecimento até a fervura por um bom tempo. Após esfriar, ele observou que o calor permanecia estéril por um bom tempo, sem a presença de micro-organismos. Ele concluiu então que o experimento de Needham havia fracassado em virtude dele não ter fervido a solução por tempo suficiente para matar os micro-organismos. Needham, então, como resposta, falou que ao fechar o frasco hermeticamente não permitiria que a força vital entrasse no caldo e ainda tornasse o ar desfavorável ao aparecimento da vida. Nessa polêmica, Needham saiu fortalecido. Apesar de alguns cientistas acreditarem na teoria da biogênese, ainda não conseguiam comprová-la. A hipótese da abiogênese só foi desacreditada a partir do experimento de Louis Pasteur, por volta de 1860. O cientista conseguiu provar que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. Pasteur pegou um caldo nutritivo e colocou em um balão com pescoço longo em formato de S. Em seguida, submeteu o líquido contido no balão à fervura. Esse procedimento irá matar todos os micro-organismos, deixando o caldo estéril. Após a fervura, ele deixou o caldo esfriar e isso fez com que houvesse uma condensação da água no tubo. A água condensada reteve partículas que poderiam contaminar o caldo. Portanto, manter o balão intacto por muito tempo faria com que o líquido permanecesse estéril. A partir de algum tempo, quebra-se o pescoço do frasco e percebe-se então que ocorreu o desenvolvimento do micro-organismo. A explicação de Pasteur foi que o pescoço do frasco continha uma espécie de filtro que retém os micro-organismos que estão presentes no ar e que, ao ser quebrado, irá contaminar o caldo. O frasco ficando com a extremidade aberta impedia que outros cientistas falassem que não foi possível entrar força vital nesse frasco. Dessa vez, acabou-se por derrubar definitivamente a teoria da abiogênese. Hipóteses sobre a origem da vida. A biogênese gerou um novo questionamento. Se não podemos ser gerados a partir de matéria bruta, então como surgiriam os seres? Algumas teorias tentaram explicar esse fato. A panspermia cósmica, ou origem extraterrestre, é uma teoria segundo a qual a vida não surgiu na Terra, e sim em outros planetas. Eles acreditam que a vida pode ter sido trazida por meteoritos, por meio de esporos ou formas de resistência que, ao cair na Terra, deram origem a outros indivíduos. Criacionismo ou teoria da criação divina. Essa teoria é uma das mais antigas e tem forte poder religioso, sendo até hoje aceita por muitos fiéis de várias religiões. Segundo essa teoria, a força divina de Deus foi quem criou todas as coisas e indivíduos. Esses indivíduos, inclusive desde então, não mudaram, não ocorrendo evolução. Origem por evolução química. De acordo com essa teoria, a matéria surgiu de condições que favoreceram isso. As moléculas, então, começaram a se aglomerar e a se organizar de modo que originaram o primeiro ser vivo, que com o passar do tempo evoluiu até formar indivíduos mais complexos. Hipótese de Oparin. De acordo com essa teoria, é necessário conhecer como era a atmosfera primitiva,
pois suas condições foram fundamentais para o surgimento da vida na Terra. Na época primitiva, havia muita atividade vulcânica e, dessa forma, liberava-se também para a atmosfera uma grande quantidade de gases. Nesse momento, a temperatura da Terra era extremamente alta. Devido às descargas elétricas e às radiações, chovia constantemente, mas a água encostava na terra quente e logo evaporava. O solo então passou por um processo de resfriamento e a quantidade de água que evaporava era cada vez menor, surgindo então água acumulada na superfície da Terra. Os gases presentes na atmosfera eram o metano, a amônia, o vapor d'água e o hidrogênio. Em combinação com essas condições climáticas, começaram a se formar moléculas orgânicas que eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se aglomerar, transformando os mares em verdadeiras sopas nutritivas, riquíssimas em matéria orgânica que sofreram um processo de evolução. Qual o motivo pelo qual essa teoria não consegue se comprovar? Os cientistas afirmam ser quase impossível criar em laboratório as condições climáticas da era primitiva. No entanto, um cientista chamado Miller, em 1953, construiu um aparelho que simulava as condições da Terra primitiva e introduziu nele os componentes daquela época: amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, que foram colocados em um balão. Em outro balão foram colocados fios elétricos, onde ocorreram descargas. As águas, ao serem aquecidas, evaporam e passam pela descarga para posteriormente serem condensadas. Após isso acontecer, em um recipiente que fazia as vezes de oceano primitivo, surgiam moléculas orgânicas. Dentre elas, os aminoácidos que, ao se unirem, formaram as proteínas fundamentais das estruturas dos seres vivos. Veja essa imagem que mostra esse experimento. Já entendi, já entendi!